Oi! Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, porque recentemente o New York Times lançou uma lista dos 100 melhores livros do século XXI. E essa lista foi curada e indicada por vários autores muito famosos, eles juntaram alguns nomes importantes da literatura. Cada um desses autores indicou diversos livros e depois todas essas indicações passaram por uma votação também de mais um monte de pessoas, dentre elas críticos, leitores, outros autores também. Tudo isso para chegar numa lista final dos 100 melhores livros do século XXI. Eu fiz uma análise extensiva dessa lista, eu peguei os títulos, eu fui pesquisando um por um também para ver quais já tem traduzido, quais já tem disponível aqui no Brasil. E eu vou compartilhar essa lista com vocês, vou mostrar esses 100 livros, quais eu já li e quais eu tenho muito interesse em ler também. Quem sabe a gente não fazer um projetinho lendo esses livros aqui no futuro no canal. E eu vou deixar para vocês também, eu sei que vocês gostam bastante disso, essa lista em um link aqui embaixo para vocês terem acesso a ela, para vocês baixarem ela, se vocês quiserem também fazer algum projeto pessoal de ler esses 100 livros, ou se vocês quiserem consultar melhor com detalhes depois os títulos, vai estar aqui na descrição para vocês, tá bom? Eu não vou falar extensivamente sobre todos os títulos, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Então vamos começar com o livro de número 100, que é o Árvore de Fumaça. Esse aqui é do Dennis Johnson. Esse livro vai falar sobre um soldado que ele, na verdade, é um agente duplo, e ele vai ser responsável por criar comunicações falsas para o outro lado do inimigo ali, interceptar essas comunicações e receberem essas informações que são meias verdades. Livro de número 99 é o Como Ser as Duas Coisas. Esse aqui é da Ellie Smith e ambos os livros, o Árvore de Fumaça e esse aqui, foram publicados pela Companhia das Letras, tá? Na verdade, vocês vão perceber aí uma tendência nessa lista, porque muitos títulos foram publicados pela Companhia das Letras, tá? Aqui diz que o Como Ser as Duas Coisas é um romance que entrelaça as histórias de uma garota britânica fictícia dos dias modernos e um pintor que existe de verdade do século XV. Aí a gente entra no número 98, que é Bel Canto, da Anne Pratchett, que eu já li 2 livros da autora, a mesma autora de Casa Holandesa, que eu amei demais, e também o Tom Lake, que acabou de ser lançado pela Intrínseca, que eu também já li e também super recomendo. Inclusive, se você ouve o audiobook, fica a dica que o Tom Lake é narrado pela Meryl Streep no audiobook, é muito bom. É muito interessante essa sinopse, que é sobre uma cantora de ópera. Ela tá se apresentando no aniversário de um executivo japonês, só que essa festa é invadida por um grupo de jovens guerrilheiros e toma todo mundo ali naquela festa como refém. Anne Pratchett é muito boa com drama, ela sabe criar personagens maravilhosamente e dar camadas para esses personagens. Eu tenho, acho que todos os livros publicados dela, eu já tenho físico, eu pretendo muito ler. Esse é um dos que tá na minha lista para com certeza ler em breve. O Bel Canto foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Aí o número de 97, infelizmente a gente não tem traduzido, que é o Man We Ripped. Esse é da Jasmine Ward, que inclusive é uma autora que vocês vão ver que tem 3 livros dela nessa lista. Essa mulher aí é a pica das galáxias, pelo visto, hein? E pela pesquisa que eu fiz, ela ainda não foi publicada no Brasil por nenhuma editora, não tem nenhum livro dela, ela já tem vários livros, o que eu achei surpreendente, assim, por ser uma autora tão premiada e tão, né, bem falada. O livro de número 96 é o Vidas Rebeldes, Belos Experimentos. Esse, vou ler o nome porque é muito difícil, Saidiya Hartman. Esse livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Fósforo, mas ele é sobre a vida de meninas negras que lá no século XX eram denominadas como rebeldes por crimes como ter amantes em série ou excesso de desejo. Basicamente um estilo de comportamento que estava fora das normas brancas da época, né? Parece ser muito interessante esse. Aí o 95, eu quero muito, eu tenho essa trilogia inteira. Esse aqui é o segundo da trilogia, que é Tragam os Corpos, que é o volume 2 dessa série do Wolf Hall, que é publicado pela editora Todavia. Vocês vão falar, nossa, mas entrou o volume 2, não entrou o volume 1. O volume 1 tá lá em cima na lista, tá? Ele é um dos melhores dessa lista de 100, acho que ele tá no top 5. Eu não sei exatamente como funciona, não é fantasia nem nada assim, tá? É um livro mais com esse teor histórico. E já ouvi falar bastante coisas boas, só não sei se eu vou ter capacidade mental e intelectual pra ler esse livro. O livro de número 94 é o Sobre a Beleza, da Zadie Smith. Esse livro foi lançado aqui pela Companhia das Letras também. Esse livro vai contar a história de 2 professores, um é liberal e um outro é de direita, e durante as páginas a gente vai ver se desenvolver ali essa rivalidade, mas também as amizades, as questões familiares entre eles dois ali, e o livro também promete várias subtramas que vão envolver no meio de tudo isso. Parece ser muito interessante, todos os livros dessa lista são muito interessantes. 93 é um livro que eu conheço, é um livro que eu já li, é um livro que eu mencionei recentemente aqui no canal, que é o Estação 11, da Emily Mendel, que é a mesma autora do Sea of Tranquility, que eu li recentemente aqui pra vocês num vlog. O Estação 11 foi lançado aqui pela editora Intrínseca, e ele é um livro pós-apocalíptico, onde aconteceu um desastre e o mundo veio a acabar. Só que aqui a gente vai acompanhar, na verdade, a história desses personagens que sobreviveram antes do apocalipse, então a gente vai ver coisas de como era a vida deles antes de acontecer esse desastre. Na época que eu li esse livro, eu não curti muito, porque realmente não era muito a minha vibe, eu gostava
gostava mais de livros distópicos, assim, de pós-apocalíptico, cheio de ação, cheio de coisas. Mas agora que eu cresci um pouquinho, eu já tenho interesse mais por essas questões de livros com bastante foco em drama, e eu gostei demais de Sea of Tranquility. Eu tenho certeza que numa releitura eu vou me apaixonar por Estação 11. Livro de número 92 é O Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Esse aqui é pela Biblioteca Azul, né? Porque tem alguns livros da Helena que são pela Intrínseca e outros que são pela Globo, que Biblioteca Azul é um selo da Globo, né? Esse é bem famosinho, né? Muitos de vocês já conhecem, Helena Ferrante e tudo mais, não precisa nem explicar. Livro 91 é A Marca Humana, do Philip Roth. Esse livro é ambientado durante o impeachment do Clinton. Ele diz aqui que é uma parte de uma acusação furiosa daquilo que mais tarde seria chamado de cultura do cancelamento, em parte uma investigação sobre os paradoxos de classe, de sexo e de raça na América. Livro de número 90, eu vi esse livro muito recentemente, que é O Simpatizante. Esse aqui é de Viet Nguyen. Eu não sei pronunciar muito bem, tá? Perdão aí se eu estiver destruindo esse nome. Esse foi lançado pela Alfaguara, que também é um selo da Companhia das Letras. Esse livro ele é escrito como uma confissão. Ele vai contar essa história de um espião norte-vietnamita. O livro de número 89 é O Retorno. Esse é do Hisham Attar, é publicado pela editora Aine. Eu não conhecia essa editora até fazer essa pesquisa. Esse livro ganhou o prêmio Pulitzer na categoria de biografia. Vai contar a história do próprio autor em busca pelo pai que foi sequestrado no Cairo. Enquanto eu tô falando aqui pra vocês, eu tô vendo essas sinopses e eu tô ficando com muita vontade de ler todos esses livros. E aqui fala que funciona como uma história de detetive, assim, que é super envolvente e tudo mais. O livro de número 88, infelizmente, não tem publicado aqui no Brasil, que eu vou ler aqui pra vocês o título, é o Collected Stories of Lydia Davis. Na verdade, tem algumas histórias, alguns contos publicados na Amazon dessa autora, mas esse em específico, essa coletânea, eu acho que ela já existiu e ela tá esgotada há muito tempo, mas parece que você encontra uma coisa ou outra ali, tá? Mas essa coletânea específica, não. Livro de número 87, talvez alguns de vocês já conheçam, que ele fez um burburinho há um tempinho atrás, é o Destransição Baby. Esse livro é de Torrey Peters e ele foi lançado pela Tordesilhas, que é um selo da editora Alta. Se eu não me engano, esse livro é um romance, meio que um triângulo amoroso ali entre duas personagens trans e uma mulher cis. Vai ressoar bastante com o emocional também, vai entrar nessas linhas de histórias sobre família também, sabe? Parece ser bem interessante. Número 86, não tem aqui no Brasil, é o livro Frederick Douglass, eu nunca ouvi falar desse livro na minha vida, de David W. Blight. Esse livro também é uma biografia, não sei mais sobre ele, tá? Número 85 é Pastoralia, de George Saunders. Esse livro específico não tem traduzido no Brasil, mas esse autor já tem outros livros em português pela Companhia das Letras também. Eu acho que esse é um dos poucos, na verdade, que acabou nunca vindo pra cá. Essa é uma coletânea de histórias e ele fala assim, ó: um homem das cavernas definha em um parque temático, uma tia solteira morta volta viva, gritante e escatológica, um barbeiro solteiro nascido sem dedos dos pés sonha com o amor verdadeiro, ou pelo menos com a lambida dos dedos dos pés. Vá, meu Nossa Senhora, que loucura é essa? Pior que eu fiquei interessada, né? Porque adoro coisa doida assim. Livro de número 84, Imperador de Todos os Males. Esse é de Siddhartha Mukherjee, também pela Companhia das Letras. Ele tem como subtítulo A Biografia do Câncer, então eu acho que basicamente já diz sobre o que o livro fala. Livro de número 83 é Quando Deixamos de Entender o Mundo. Esse aqui é de Benjamin Labatut. Ele saiu pela editora Todavia. É um livro que talvez não atraia muita gente, mas eu tenho leve curiosidade pela forma como ele coloca essa sinopse, que é: você não precisa saber nada sobre teoria quântica para começar a ler esse livro. É um retrato de um grupo de gênios atormentados, profundamente pesquisado e primorosamente imaginado. No final, você saberá o suficiente para ficar aterrorizado. É um livro sobre a busca da certeza científica e como a ciência pode também assustar. Livro de número 82 é Tempo de Furacões, de Fernanda Melchor. Esse livro é pela editora Mundarel. Esse livro conta uma história que diz ser muito angustiante, de pobreza, de assassinato e de paranoia em uma aldeia fictícia mexicana. E é sobre uma jovem que ela acabou ficando grávida por causa de um padrasto pedófilo. Ela vai pra essa aldeia e coisas acontecem ali. Livro de número 81 é Pulphead. Esse livro tem aqui no Brasil, é de John Jeremiah Sullivan. Ele saiu pela Companhia das Letras, mas ele tá fora de catálogo, ou seja, você não encontra facilmente assim pelo Prime na Amazon, por exemplo. Você consegue comprar esse livro pelo Marketplace, você consegue encontrar ele na estante virtual como um livro esgotado, né? Esse é um livro de ensaios, ele é uma coletânea de textos, de artigos escritos por esses Pulpheads, que são escritores de revista. Aí, número 80, a gente tem mais um livro
livro da Helena Ferrante, que é a História da Menina Perdida, que esse aqui, se eu não me engano, é o 3º volume. E em número 79, a gente tem o Manual da Faxineira. Faxineira, desse jeito. Da Faxineira, da Lúcia Berlim. Esse livro também lançado pela Companhia das Letras, que comprou absolutamente todos os livros do mundo, pelo visto. Esse livro é um livro de contos sobre mulheres que são aparentemente solteiras, atormentadas e divorciadas, muitas delas em empregos de classe trabalhadora, com uma graça misteriosa. Livro de número 78 é um livro de um autor que ele ganhou o prêmio Nobel. Ele teve alguns livros publicados recentemente. Eu não sei se recentemente eu já tinha, eu não era ciente disso. Mas o que tá nessa lista é o Septology, que é do John Fosse. Ele tem já, como eu disse, alguns livros aqui em português, mas esse em específico é uma coletânea de 7 histórias, que não tem nenhuma coletânea assim no Brasil com essas 7 histórias, mas tem coisas avulsas dele por aí, tá? Publicados também pela Companhia das Letras, se eu não me engano. São livros bem fininhos, então acredito que sejam contos e novelas. Eu não ouvi as melhores coisas sobre os livros dele. Eu confesso que eu não tenho muita vontade de conhecer e dar uma oportunidade justamente de ver os comentários de pessoas que não curtiram muito. Mas o de número 77 é um livro que eu já li e é simplesmente perfeito, que é Um Casamento Americano, de Tayari Jones. Esse livro saiu primeiro pela Tag e depois ele foi lançado comercialmente pela editora Arqueiro. É sobre um casal que o rapaz ele é preso, ele fica anos na cadeia, ele sai depois de muitos anos e ele vai tentar consertar o casamento dele. Esse rapaz ele é um homem negro e ele foi preso justamente porque foi acusado de estupro. E a gente vai ver que ele foi acusado, na verdade, injustamente. Ele acabou passando 12 anos na prisão sem ter feito nada, na verdade. E é muito bom, eu adorei demais esse livro, eu super recomendo. E em número 76, outro livro que eu li também, não são muitos, tá? Não se enganem. Dessa lista de 100, se eu não me engano, eu li 8 livros, mas é um livro que muitos de vocês vão conhecer, que muitos de vocês já leram também. Tá aqui na posição de número 76, Amanhã, Amanhã e Ainda Outra Manhã, de Gabriele Zevin. Esse livro é simplesmente incrível, ele vai falar sobre a amizade de duas pessoas, um rapaz e uma mocinha, que eles vão se juntar, e a paixão deles por videogame é muito grande. Eles vão criar videogames juntos e vão ter um estúdio próprio deles, e esses jogos vão ficar muito famosos, só que é um livro muito mais sobre a relação desses personagens e sobre a amizade deles, que é uma amizade muito platônica, assim, então nunca necessariamente vai se desenvolver para romance, mas eles vão ter um amor muito grande um pelo outro, e eventualmente acontece de se afastar, de se distanciar e depois retomar essa amizade. É uma história muito bonita, e se você gosta de videogame, tem esse background, todo esse bastidor ali que eles vão estar desenvolvendo, os jogos, e é muito sensacional. O livro de número 75 é o Passagem para o Ocidente. Esse livro eu tenho muita vontade de ler. Eu comprei o e-book dele há muitos anos atrás, e ele ficou mofando ali no meu Kindle, e eu vi ele na lista, eu fiquei surpreso. Eu lembrei, na verdade, da existência desse livro. Olha essa sinopse, que sensacional, que maravilhosa. É sobre um casal de amantes em um país do Oriente Médio. Já amei aí, falou Oriente Médio pra mim, já tô lá, já tô lendo. Que foi devastado pela guerra, e eles descobrem portais que dão acesso para outras terras. Agora eu não sei se essas terras são fantásticas ou se eles têm portais para viajar para outros lugares da Terra, mas o livro tem sim essa característica de realismo mágico, então eu acho que vai ter um pouquinho de mundo inventado aí no meio, sabe? Eu amo essa ficção de portal que o povo chama, né? E eu tenho muito interesse, que eu gosto bastante de histórias assim, então com certeza eu quero ler isso daí. O livro de número 74 é o Olive Kitteridge, de Elizabeth Strout. Esse livro saiu pela Companhia das Letras. Ele ganhou o Prêmio Pulitzer de Ficção em 2009. Esse livro deu origem também a uma minissérie que foi premiada na HBO Max, que agora é Max, né? E é uma coletânea de 13 histórias, mas se eu não me engano eles vão falar sobre a mesma personagem, que é uma professora de matemática aposentada, só que a gente vai acompanhar ao longo dessas histórias diversas fases da vida dela. Esse é um que eu coloquei na minha lista como quero ler também. Livro de número 73 é o The Passage of Power, de Robert Caro. Esse infelizmente não tem traduzido aqui no Brasil. É uma biografia política, tenho zero interesse, confesso pra vocês, tá? Vamos pro próximo. Que é o 72, é o Fim do Homem Soviético, de Svetlana Alexievich, da Companhia das Letras, que é essa autora aqui. Com certeza vocês já viram capas similares a essa. Ela faz vários desses livros que vão falar sobre assuntos de não ficção, assuntos reais, só que ela vai trazer esse olhar mais jornalístico. Tem o, por exemplo, dela, que é o que eu tenho interesse, é o Vozes de Chernobyl. Esse em específico, ele vai tratar sobre pessoas que sobreviveram ou não, né, ao Estado Soviético, principalmente ex-prisioneiros e ex-funcionários. Livro de número 71 é a trilogia de Copenhagen. Esse aqui é de Tove
Levinson, um monte de nome difícil, da Companhia das Letras. O livro de número 70 é o All Aunt Hagar's Children, que é Todos os Filhos da Tia Hagar, basicamente, de Edward P. Jones, mas esse livro infelizmente não tem traduzido no Brasil. O de número 69 é A Nova Segregação, de Michelle Alexander. Esse é pela editora Boitempo Editorial. Esse livro se passa depois do primeiro mandato do Barack Obama. A gente vai acompanhar o Alexander, que é um advogado de direitos civis e ex-funcionário da Suprema Corte. É um livro de não ficção, pelo que eu vi ele vai falar bastante também sobre racismo estrutural e parece ser bem interessante. 68 é O Amigo, de Sigrid Nunes. Esse é da editora Instante. É sobre uma protagonista que ela perde um amigo muito próximo. Esse amigo deixa um cachorro como herança ali pra ela, basicamente. E a gente vai acompanhar esse estágio de luta, esse pós, né? Depois de perder o amigo e tudo que... Provavelmente a gente vai conhecer mais sobre como era a relação dessas duas pessoas e tudo mais. A sinopse não fala muito, tá? E o livro também ele é bem curtinho. Eu tenho ele na minha estante. Esse é um dos que eu pretendo ler eventualmente. Livro de número 67 é Longe da Árvore, de Andrew Solomon, também pela Companhia das Letras. É uma combinação de reportagens, onde o autor vai examinar e falar sobre pais que criaram filhos excepcionais. Agora, o que isso significa? Não sabemos. Livro 66 é We the Animals, de Justin Torres, mas esse livro infelizmente não tem traduzido no Brasil. É um livro bem curtinho, de 130 páginas, sobre 3 irmãos mestiços em uma cidade abandonada no interior dos Estados Unidos, do estado de Nova York. 65 é mais um livro do Philip Roth, que é o Complô contra a América, também pela Companhia das Letras, e ele propõe o seguinte: e se nas eleições presidenciais de 1940, Charles Lindbergh, herói da aviação, pioneiro da América e simpatizante nazi, tivesse derrotado Franklin Roosevelt? Eu acho que o autor se insere nessa história porque ele vai falar o que teria acontecido com o Philip Roth, que é o próprio autor, o filho mais novo de uma família judia de classe média em Nova Jersey, então vivendo nesses Estados Unidos, onde uma pessoa simpatizante nazista teria vencido uma eleição presidencial. Eu quero muito ler esse do Philip Roth, tá? Eu fiquei super interessado por essa sinopse. E o 64 eu também quero ler, porque é um livro que ele, se eu não me engano, foi nomeado, não sei se ele ganhou, mas pelo menos foi nomeado pro Goodreads Choice Awards, que é The Great Believers, da Rebecca Makkai, só que esse livro não tem no Brasil, meninas. Esse livro vai se passar em 1980, em Chicago, onde jovens que estão ali no primor da vida estão morrendo e sendo abatidos por um vírus muito estranho. E a gente vai acompanhar esse círculo de amigos que vai morrendo um por um. Aí você começa a juntar A mais B e você percebe que o assunto, na verdade, desse livro vai ser da grande epidemia de AIDS que teve em 1982. Quero muito ler esse livro. Livro de número 63 não tem traduzido, que é Verônica, de Mary Gateskill, mas essa autora tem outros livros lançados aqui no Brasil pela editora Fósforo e pela editora Todavia, mas esse em específico não tem. Número 62, 10 e 4, 6 e ônibus, de Ben Lerner. Esse livro saiu pela editora Rocco. E sabe por que eu marquei que eu quero ler? Eu li a primeira linha da sinopse e eu já fiquei interessado. Quer ver? Eu vou ler pra vocês. Vivendo em uma Nova York assolada por super tempestades constantes e mergulhada em turbulência social, o protagonista acaba de ser diagnosticado com uma doença potencialmente fatal no momento em que recebe um inesperado e gordo adiantamento por um livro que ainda precisa escrever. Parece um negócio meio pós-apocalíptico também, assim, com protagonista autor, né? Nossa, eu quero muito ler esse livro. Eu não fazia ideia da existência e eu fiquei super interessado. O livro 61 é o Demon Copperhead, que é um livro aí que tá na boca do povo recentemente, ele tá bem famosinho no momento. Ele já foi anunciado aqui no Brasil pela editora Morro Branco, que foi comprada recentemente pela Alta Novel, então eu não sei como que vai ficar essa questão aí, porque esse livro foi anunciado há muito tempo, se eu não me engano foi ano passado, e a editora ainda não deu nenhuma perspectiva pra gente de data de lançamento, de pré-venda, de nada. Só falou que tem os direitos, que ia lançar e ficou por isso e tá na mão de Deus. O livro de número 60 é Pesado, de Kiese Layman. Esse livro foi lançado pela Dublinense, ele também saiu originalmente pela Tag, tá? Depois ele foi lançado comercialmente. Esse livro é uma autobiografia, tá? Então o autor vai falar sobre a trajetória da vida dele, principalmente com as questões dele ser uma pessoa negra e gorda. Diz que vai falar bastante sobre a relação tensa que ele tem com a comida, com a família, com o vício e algumas questões com a mãe, né? Que eu não sei se a questões de vício é relacionado a ela ou o próprio autor, mas parece ser um livro, assim como o título diz, né? Muito pesado. O 59 é um que tá na minha tibiara há muito tempo. Eu prometo ler ele, eu falo que eu vou ler, eu olho pra estante, eu fico com vontade, mas acabo nunca lendo, que é o Middlesex, do Jeffrey Eugenides. Ele é da Companhia das Letras e é um livro com protagonista intersexual. E é isso que eu sei da sinopse, é isso que me falaram desde a época que eu tinha esse livro há muito tempo atrás. Nossa, gente, esse livro eu comprei ele em 2014, na época que eu tava começando o canal, há 10 anos atrás, pra você ver, né? Até hoje não li, mas agora com esse incentivo eu acho que eu fiquei com
com muita vontade de ler. Todo mundo que comenta comigo sobre ele também fala que é muito bom. O 58 é o Stay True, de Hua Su. Vai falar sobre amizade muito improvável entre duas pessoas, que é Ken, que adora camisas polo, formais e Pearl Jam, e Hua, que prefere zines xerocados e Pavement. Tem muito vibe de filme independente, assim, de coisa de Oscar. Eu tenho um pouco de ranço. O livro de número 57 é Miséria à Americana. Esse livro foi originalmente publicado pela editora Record, mas ele tá fora de catálogo, ele é uma capa muito antiga, você encontra mais uma vez, eu acho que em plataformas como, por exemplo, a Estante Virtual. O 56 é Os Lança-Chamas, de Rachel Kushner. Ele foi publicado aqui pela Intrínseca, eu acho essa capa belíssima. Esse livro vai contar a história de um aspirante artista que é chamado de Reno, e ele tem um desejo muito grande de passar por experiências, e às vezes esses desejos, eles acabam superando o bom senso. O famoso faltou noção, né? Então a gente vai conhecer mais sobre as ambições desse aspirante artista e aonde isso vai levar ele. Esse livro, apesar de eu ter ficado com muita vontade de ler por causa dessa sinopse, ele não é muito bem avaliado, tá? Ele tem uma nota bem baixa, então eu fiquei meio assim em relação a ele. Número 55 é O Vulto das Torres, de Lawrence Wright, publicado pela Companhia das Letras. Esse é um livro de não ficção sobre a Al-Qaeda, tá? E todo o rolê ali do 11 de setembro. Dá pra ver, obviamente, pela capa também, né? Livro de número 54, 10 de dezembro, de George Saunders. Mais uma vez ele aparecendo nessa lista, ele já tava lá atrás também. Esse é um livro, eu marquei aqui na minha lista como quero ler, e ele é uma coletânea de contos, de histórias ali, que tem várias coisas, tá? Ele diz aqui uma lista de 5 linhas de coisas que tem nessas histórias, que são contos sombrios, mas com bom humor. Aparentemente eu curti na época que eu fiz essa análise aqui, eu botei como quero ler. 56 é Fugitiva, da Alice Munro. Ela tem vários outros livros também publicados, se eu não me engano tem mais dela nessa lista. Esse em específico é pela Biblioteca Azul. Outra coleção de contos, tem muito disso. E tem essa temática, aparentemente, da esposa infeliz que sonha em deixar o marido. Eu gosto disso, tá? Eu tenho muito interesse nesse tipo de história. Número 52, Sonhos de Trem, de Dennis Johnson, da Companhia das Letras. Esse é um livro sobre um rapaz chamado Robert, que tá processando a perda repentina de sua jovem família e é testemunha também da formação ali de uma nação crua e insaciável. Assim, conjunto de palavras que não dizem nada sobre o que o livro fala. Número 51 é O Fio da Vida. Esse aqui é da autora Kate Atkinson, que saiu pela Globo Livros. Inclusive eu vi a capa gringa original há muito tempo, e depois que eu fui associar, fui ver que esse livro acabou sendo lançado no Brasil. Eles mudaram um pouquinho a capa, então eu não me toquei que era o mesmo livro. Mas esse livro já é bem famosinho lá fora. E o que me interessou nele, apesar de que ele também não tem uma boa avaliação, mas ele traz essa questão pra gente, o negócio meio biblioteca da meia-noite. Que aí se você pudesse mudar as escolhas da sua vida, e se ao nascer de novo, refazendo sua trajetória, pudesse mudar o destino de outras pessoas e até o curso da história. Então esse é o ponto de partida da ideia da história. Como ela vai abordar isso? Não sabemos. Número 50 é um livro que eu já li e que eu amo demais, sou apaixonado, que é Confiança, de Hernan Dias, da Intrínseca. Esse livro é a história de uma pessoa fictícia contada de 3 ou 4 formas diferentes. Primeiro a gente tem uma biografia escrita sobre essa pessoa, depois a gente tem os bastidores da escrita dessa biografia, depois a gente tem as cartas da mulher que era casada com esse rapaz, enfim, tem vários pontos de vista sobre essa vida fictícia, e a gente vai, ao longo dessa leitura, tentar descobrir o que é verdade, o que não é, o que foi falado sobre ele que casa com a realidade. É muito incrível, ele tem esse cenário, esse fundinho de mercado da economia, né, porque o personagem ele é muito bom economista, ele é tipo papa, assim. Nossa, eu sou apaixonado por esse livro, é um livro que tem tudo pra eu odiar, mas por algum motivo eu gostei demais. E quando eu li esse livro, eu inclusive falei que não acredito que ele seja pra todo mundo, eu achei que na verdade eu ia ser um desses livros muito fora da casinha que eu amo, mas todo mundo odeia, mas agora eu me senti muito respaldado pelo New York Times, que aparentemente é um dos 100 melhores livros. O 49 é um livro super popular que eu também tenho vontade de ler, porque vocês falam horrores desse livro pra mim, que é A Vegetariana, de Han Kang. Esse livro foi lançado pela editora Todavia, e aqui é sobre uma jovem dona de casa, ela mora em Seoul, né, na Coreia, se não me engano. Ela acorda de um sonho muito perturbador e a partir desse sonho ela simplesmente decide parar de comer carne. E essa rebelião dela contra a comer carne parece que vai crescendo, e não sei se isso vai para um lado psicológico, se isso vai para um drama, se isso vai para um thriller, não sei qual rumo ela vai escolher tomar. Eu quero muito ler Vegetariana, porque vocês prometem com esse livro, hein? Eu sei que não é um livro para todo mundo também, vocês falam que tem muita gente que ama, mas tem muita gente que detesta também. Vamos ver aonde eu vou cair nesse espectro aí. E o número 48
já li também, que é incrível, que é Persepolis, que é uma biografia em forma de quadrinho de uma personagem contando a infância dela no Irã durante a Revolução Islâmica, tá? É bem emocionante, é bem triste também. Enfim, Persepolis, acho que basicamente grande parte da população dos leitores brasileiros já conhecem ou já leram, né? Esse quadrinho é muito famoso. 47 a gente tem Compaixão, do Toni Morrison. Esse livro foi publicado pela Companhia das Letras, mas ele tá fora de catálogo também, então você encontra aí por outros meios. Esse livro vai se passar em terras coloniais ali de um fazendeiro no século 17, e nessa época ali, então, ele tem vários escravos e vários servos que são contratados, só que a gente vai ver a realidade dessas pessoas e como as doenças estão correndo solto ali, principalmente entre as crianças, e muitas pessoas estão morrendo desnecessariamente, justamente pela falta de cuidado e pela desigualdade. Então parece ser incrível esse livro, inclusive. 46 é o Pintacilgo, da Dona Tartt. Esse aqui saiu pela Companhia das Letras também, né? Eu já li o outro livro dela, A História Secreta. Eu gostei até certo ponto. Foi um livro muito difícil pra mim, foi um livro extenso, foi um pouco prolixo, foi um pouco pedante. Eu gostei do conceito, mas a forma como foi contada a história, eu fiquei um pouco cansado. A sensação que eu tive quando eu tava lendo é que o livro não acabava nunca. E eu sempre tive esse interesse paralelo em O Pintacilgo. E essa história é sobre um rapaz que ele perde a mãe e ele fica vendo esse quadro de Pintacilgo e fica refletindo sobre a vida, sobre a mãe, sobre tudo. Tem carinha de ser aquele livro meio sono? Tem. Mas alguma coisa dentro de mim ainda me compele a esse livro e me dá vontade de ler ele um dia. Mas eu coloquei ele aqui na pilha do talvez, assim, tipo, quando sobrar um tempo, a gente pensa em ler. Comenta aqui embaixo, inclusive, se você já leu o Pintacilgo, o que você acha, se acha que eu vou gostar, se acha que vai funcionar pra mim ou não, enfim. Número 44 é o Argonautas, de Meg Nelson, lançado pela editora Autêntica. É mais uma vez um livro de memórias. O número 44, outro livro também que já é mais no meu estilo de leitura, que eu já li e eu gostei bastante, mas é uma série que eu preciso recomeçar porque eu já não lembro mais nada. Eu queria muito ler as continuações eventualmente, que é A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. Esse aqui foi lançado pela editora Morro Branco. É uma série de fantasia bem peculiar, é um sistema de magia muito diferente e ele é um livro que requer muitos neurônios na leitura, tá? Então, pra você entender, pra você adentrar nesse universo, é um livro que requer muito foco, é um livro cansativo. Eu lembro que quando eu terminei a leitura dele, parecia que eu tinha lido assim, um livro de 1500 páginas, sabe? Que foi incrível, mas que demandou muito emocionalmente, psicologicamente e mentalmente de mim. Então eu tô tomando coragem pra passar por essa experiência de novo, porque eu vou precisar reler esse livro, não tem jeito. E eu quero muito continuar, inclusive eu tenho toda a trilogia na minha estante, um dia vem aí. Livro 43 é o Pós-Guerra, de Tony Judt. Esse livro é uma nova perspectiva da Segunda Guerra Mundial e fala que nenhum livro sobre Segunda Guerra Mundial é exatamente como o do autor aqui, né? Que é autoritário e amplo, mas também atenta aos detalhes teimosos que são tão resistentes às teorias abstratas e aos mitos sedutores. Falou com palavras difíceis, me perdeu aqui. O livro de número 42, eu tenho esse livro, quero muito ler também, que é A Breve História de 7 Assassinatos. Esse aqui é de Marlon James, esse é o P Intrínseca. É muito triste que esse livro, ele vive, assim, R$10. Eu nunca vi muitas pessoas falarem sobre ele. Eu acho que ele dá uma leve flopadinha aqui no Brasil, ele tá sempre em promoção. É um livro bem grande, ele tem 700 e tantas páginas. E pior que a sinopse é muito bacana, que é sobre a tentativa de assassinato de um cantor muito famoso de reggae. Ele não tem nome, mas ele se parece muito ali com Bob Marley. E isso vai colidir com uma investigação de conspiração aí que tá rolando pelo CIA, pela CIA, envolvendo cartéis internacionais de drogas. Então, nossa, essa sinopse é muito atraente, eu quero muito ler esse livro. Eu só tô tomando coragem porque ele é muito longo mesmo, ele é bem grandão. 41 é o Small Things Like This, de Claire Keegan. Esse livro não foi traduzido aqui pro Brasil, infelizmente a gente não tem em português. Então vamos pro número 40, que é F de Falcão. Esse livro foi traduzido pela Intrínseca, eu nunca vi esse livro na minha vida, tá? E olha que eu sou muito atento ao catálogo da Intrínseca, que eu gosto bastante das coisas deles. Aparentemente também vai escrever sobre as próprias memórias, e é um livro supostamente sobre o treinamento de um falcão chamado Mabel, só que na verdade, dentre os temas do livro ali, vai tratar sobre admiração, perda, descoberta e morte. Eu não sei se eu vou ter interesse nesse tipo de literatura, eu não sei se eu posso ficar entediado, tenho que ver como vai ser a abordagem da autora nesse assunto. Tudo pode ser interessante dependendo da escrita, né? Não sabemos. Número 39 é outro livro que eu tenho desde 2013 na estante, que eu jurei que eu ia ler esse livro quando eu tava começando lá em 2013. Acho que hoje talvez eu esteja mais apto, talvez seja mais minha praia. Mas é A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan. Saiu pela editora Intrínseca. É um livro com 13 histórias também, são várias ali. E eu já ouvi falar bastante dessa autora, acho que ela ganhou alguma premiação, não foi o Pulitzer? Acho que foi o Pulitzer. E essas histórias são
variadas ali, com todas com temáticas muito poderosas, enfim. É um que eu tô prometendo, preciso eventualmente cumprir essa leitura aí. 38 é Os Detetives Selvagens. Esse aqui é de Roberto Bolanho, saiu pela Companhia das Letras. Esse eu confesso que eu não sei muito bem sobre o que se trata, então vamos pro de 37, que é Os Anos, da Annie Ernaux. Esse saiu pela editora Fósforo. Essa autora tem vários livros publicados pela editora Fósforo, todos são tipo formatinhos pequenininhos assim, sabe? Eu já li um outro dela que eu não vou lembrar o nome agora. Assim, eu curti a história, mas eu não curti muito a forma dela de contar, porque ela tem um jeito muito frio, muito direto, e que é da própria autora, tá? E inclusive você entende muito bem lendo aquele livro porque que ela conta a história dessa forma. Esse é mais um livro dela, eu não sei se ele é autobiográfico também, como o outro, mas eu não... assim, não funcionou muito pra mim o estilo dela, mas ela é muito amada, ela é muito elogiada, então eu acho que é questão de você ver e dar uma chance se vai funcionar pra você. Pra mim, infelizmente, eu não tenho muito interesse em ler esse Os Anos. Mas pra onde eu vou, eu vejo essa mulher, gente. Quem sabe, né? Eu dou uma segunda oportunidade no futuro. Livro de número 36 é Entre o Mundo e Eu, de Ta-Nehisi Coates, saiu pela editora Objetiva. Esse livro é como uma carta do autor pro filho dele. O autor, ele é um jornalista, ele é negro, e ele trabalha muito em cima das questões raciais no país dele, e ele é filho de militantes do movimento negro, e aqui ele vai falar nessa carta pro filho o que é habitar um corpo negro e como encontrar uma maneira de viver dentro dele. O livro de 35 é outro quadrinho, se eu não me engano, é Fan Home. Esse aqui saiu pela Todavia. Esse é um livro de memórias gráficas sobre como crescer gay e com um toque. Ele também vai abordar um pouquinho sobre a morte do pai depois que ele cruzou o caminho de um caminhão. Os próximos dois livros eles não têm em português, então vou passar rapidamente. O 34 é o Citizen, de Claudia Rankine, e o número 33 é o Savage the Bones. Esse é outro livro daquela autora que eu já falei pra vocês, da Jasmine Ward. Esse é o segundo dela na lista, vocês vão ver daqui a pouco que tem mais um terceiro, tá? Esse livro é pós-Furacão Katrina, aparentemente a protagonista, ela ficou órfã de mãe por causa disso, e recém-grávida, só que ela tem 15 anos. Então... dramalhão de família, né? E também, aparentemente, a gente vai ver questões de... o pai dela tem problemas com bebida, ela tem vários irmãos e rejeição de amor. Parece escrito pela Christine Hanna, né? Que é só desgraceira. Quando vê muita coisa ruim concentrada num personagem só, o personagem sofrendo do começo ao fim, pode ver que o nome da autora é Christine Hanna. Mas esse aqui em específico não é. O livro 32 é A Linha da Beleza, de Alan Hollinghurst. Esse livro da Nova Fronteira, ele tá fora de catálogo, inclusive. Eu procurei ele na Amazon, ele não tem nem capa, ele tem a folha, a primeira folha do livro lá, mas depois eu encontrei uma capa muito pixelizada na internet pra botar aqui pra vocês. O 31 é o Dentes Brancos, de Zadie Smith, também é o segundo livro dessa pessoa aqui na lista, publicado pela Companhia das Letras e também fora de catálogo, é uma capinha bem antiga também. Esse é o romance de estreia da autora, tá? E aqui a gente vai acompanhar a amizade entre duas pessoas, um londrino branco e um muçulmano, e como essa amizade deles vai quebrar, voltar, se machucar, se recuperar, anos ali de amizade, né, e tudo que vai acontecer entre eles. Aí a gente vai pra mais um livro, voltamos pra Jasmine Ward. O livro de número 30 é o Sing, Unburied. Como que fala esse livro? Unburied. Não sei. Sing, essa capa é simplesmente incrivelmente linda, maravilhosa, eu acho muito bonita. Cante Desenterrado, cante. Tradução livre aí do título. Gente, alguém traz essa autora pro Brasil, pelo amor de Deus. Olha, ela sempre escreve esses dramas, né, cheio de desgraceira. Uma mãe viciada arrastando seu filho de 13 anos e sua irmã pequena pelo Mississippi para resgatar o pai da prisão e alimentando seus piores hábitos ao longo desse caminho. Eu amo coisa assim, eu amo livro de dor, de trauma, de coisa, principalmente quando esse trauma geracional de mãe, de filho, né, de relação entre os pais e filhos, pessoas lidando com os próprios fantasmas, de bagagem emocional. Muito interessado nesse livro, quero muito ler. O 29 é O Último Samurai, de Helen DeWitt. Esse livro é da Roku, ele tá fora de catálogo também. Aqui é sobre uma moça americana que ela é muito estudiosa, é tipo uma estudiosa muito brilhante, e o filho dela, chamado Ludo, que é um prodígio também. Ele domina a gramática japonesa, ele é fixado nos filmes de Akira Kurosawa, e vai surgir questões ali entre eles de quem é o verdadeiro gênio e quem é o pai desse Ludo, e coisas vão rolar a partir daí. E número 28 é um livro que eu tenho um amigo que gosta muito desse livro, que é o Guilherme, um dos livros favoritos da vida dele. Eu já tentei ler, eu não consegui entender uma palavra. Confesso que o meu cérebro da época que eu tentei ler não foi pra esse livro, mas eu ainda, um dia eu quero conseguir ler, e ele já teve adaptação pro cinema, eu já assisti o filme, eu lembro que vendo em filme eu fiquei confuso e não entendi nada do mesmo jeito, que é o Atlas de Nuvens, do David Mitchell. Esse é um livro que vai contar várias histórias separadas, cada uma em um período diferente. Tem uma história que é numa tribo, tem uma
história que é no futuro, super tecnológico, várias coisas mega distintas que elas vão se interligar de alguma forma. Eu lembro que eu senti um negócio muito pesada, assim, me senti um pouco oprimido quando eu tava vendo esse filme. Eu acho que é uma leitura muito desafiadora, quero ler um dia, porque eu vejo muitas pessoas elogiarem, mais uma vez, com a minha mentalidade de hoje pra ver o que eu vou achar. Número 27, Americanada, a Chimamanda, que eu já li outro livro dela, que é o Hibisco Roxo, que eu amei, fiquei apaixonado. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma mulher nigeriana que ela vai emigrar para os Estados Unidos, emigrar? Ela vai se destacar ali no meio acadêmico e a gente vai ver que 15 anos depois ela se tornou uma blogueira famosa. Ó, meninas! Mas todo esse sucesso ali nessa terra americana não vai apagar a saudade e o apego que ela tem à terra natal dela, da Nigéria. E ela vai então voltar pra Nigéria. Então a gente vai acompanhar toda essa trajetória. Que, mais uma vez, doido pra ler esse livro. E também é um pouquinho grande, né? Mas tamo aí, tá na minha estante há muito tempo. 26, Reparação, do Ian McEwan. Esse livro, um grande beijo pra Erika, que tava essa semana ainda me cobrando e falando pra eu ler esse livro no Catarse. E eu tenho um pouco de medo, porque meu receio com Ian McEwan, na verdade, é de não entender nada, de não conseguir absorver a leitura. Pior que a sinopse é muito interessante, que é uma menina que ela acaba acusando injustamente o irmão dela, eu acho que ela acusa ele de estupro. Isso vai acarretar um monte de coisas que vão acontecer com esse irmão e ela vai passar anos e anos depois tentando reparar esse erro dela, essa acusação injusta que ela acabou fazendo. Por isso que o livro chama Reparação. Eu vou ceder, eu botei esse livro na minha lista de vou ler, tá bom? A Erika venceu, eu vou dar uma chance pra essa história. Os próximos 2 livros não tem tradução, que é Random Family, de Adrian Nicole LeBlanc, e o número 24 é The Overstory, de Richard Powers. Mas eu ouvi falar, eu não sei se procede, tá? Que esse Overstory vai ser lançado pela editora Todavia no ano que vem. Eu não sei se eles já confirmaram ou é uma conversinha paralela que eu ouvi por aí, tá? Mas eu acho essa capa lindíssima, inclusive. Mais no 23 a gente tem que é o Ódio, Amizade, Namoro, Amor, Casamento. Parece aquele livro Tinta, Escribe, Irmã. Esse aqui é da Alice Munro, mais uma vez ela aparecendo aqui, também lançado pela Biblioteca Azul. É mais uma coletânea de histórias que vai abordar temas que fizeram parte ali da vida da autora, segredos de família, reviravoltas repentinas na sorte, tensões sexuais, falta de confiança na própria memória, enfim. O livro 22 é Em Busca de um Final Feliz, de Catherine Bull. Esse livro é um pouquinho antigo, ele foi lançado pela Novo Conceito, mas ele ainda tem disponível na Amazon, você encontra facilmente para comprar, não tá fora de catálogo. É um livro de não ficção sobre a vivência nos arredores pobres de Mumbai. Então ele tem esse ambiente indiano que eu tenho muito interesse, vocês sabem que eu adoro demais a cultura e eu gosto muito de ler sobre o país. Quero muito ler esse livro, tá? Eu não sabia, não fazia ideia da existência dele. Próximos 3 livros, vou passar rapidamente porque também não tem em português. Número 21 é Evicted, de Matthew Desmond. É um livro que se passa durante a crise imobiliária e o livro vai acompanhar 8 famílias durante essa crise. É interessante. Número 20 é o Erasure, de Percival Everett. Esse livro, eu não sei se eu vou ler porque eu já assisti o filme que foi inspirado nele, que é o Ficção Americana, que inclusive fica a sugestão, filme espetacular. Eu acho que ele concorreu ao Oscar. Não sei se ele tá literalmente traduzido para ficção americana ou American Fiction você também encontra. É muito bom, gente. Ele tem um final maravilhoso, inclusive. Eu adorei demais, eu não sabia. Depois que eu fui pesquisar, vi que ele é baseado nesse livro Erasure. E o de número 19 é o Say Nothing, de Patrick Radden Keefe, que é um livro de thriller, mas eu nunca ouvi falar desse livro. Aí o livro de número 18 é o terceiro, se eu não me engano, do George Saunders. Esse aqui é o Lincoln no Limbo. Esse é um livro que eu tenho na minha estante, que eu comprei simplesmente por essa capa, que é maravilhosa, tá? Esse livro é da Companhia das Letras. Ele, inclusive, quando você folheia, ele tem vários poeminhas, assim, ele tem uns textos meio quebrados, ele tem uma estrutura um pouquinho diferente, mas ele diz que é ambientado num cemitério povoado por espíritos tagarelas. E toda essa... Eu não sei se vai ser essa coisa mais realismo mágico, essa coisa mais espiritualizada e tal, mas eu fiquei muito interessado na época só por causa desse título de falar de limbo e tudo mais. Os próximos 2, na verdade, eu também tenho na minha estante, o de número 17, então é O Vendido, do Paul Beatty. Esse livro foi lançado pela Todavia. Esse livro vai falar sobre um rapaz que ele passou a maior parte da juventude dele como cobaia para os estudos raciais que o pai dele fazia. Ele era um sociólogo ali muito polêmico e ele foi subitamente morto a tiros pela polícia, e por causa de todas as questões políticas, econômicas e polêmicas ali, essa cidade onde ele mora vai ser apagada do mapa. Ele vai tentar salvar essa cidade fazendo um experimento social muito controverso, que é instalar uma segregação racial às avessas.
Gente, é uma sinopse muito curiosa. Eu já vi comentários positivos sobre esse livro, eu quero muito ler. Aí o de número 16 é um livro que eu tenho aqui na minha estante, vou até pegar pra vocês verem, que eu comprei sem fazer ideia do que esse livro se trata, lá em 2013, só porque eu achei que era um livro de super-herói. E não é assim, não sei se tem a ver, né? Mas ele foi lançado aqui pela editora Record, ele tá fora de catálogo e a capa brasileira é lindíssima também. Que é As Incríveis Aventuras de Cavalier Clay, do Michael Chabon, não sei. Ele se passa durante o primeiro apogeu da indústria americana de quadrinhos. Então, nessa transição dos anos 30 para os anos 50. É um livro que vai falar sobre a paixão por quadrinhos e aparentemente é repleto também de odes à cultura pop, obviamente que da época, né? E esse romance ganhou o Pulitzer de ficção em 2001, tá? Eu quero muito ler, obviamente, porque eu tenho ele aqui, né? Ele é bem grandão, ó, bem gigantão. Número 15, eu já li e eu amei também. Engraçado é que, assim, a maioria, 90% dos livros que eu li dessa lista, todos foram muito bons. E esse aqui incluso, que é o Pachinko, de Mindy Lee. Esse livro saiu pela Intrínseca, ele também veio no Intrínsecos. Aqui a gente vai acompanhar uma geração de família através dos anos. Uma mãe com a filha e depois essa menina cresce, vai ter a filha dela, depois cresce, vai ter a filha. A gente vai acompanhar essa coisa geracional ali, um romance de formação. A gente no comecinho ali tá passando também pelos períodos da ocupação japonesa. A gente vai ver a família indo da total pobreza a alguns ali dentro dessa família vão ter oportunidades melhores, como por exemplo o que dá título ao livro, né, Pachinko. Um desses personagens vai trabalhar nesse lugar de Pachinko, que são basicamente cassinos, não sei se é japoneses, coreanos, agora eu não vou lembrar. Mas essas são 4 gerações que o livro vai abordar durante guerras, durante colonização e conflitos pessoais. Muito incrível, eu amo. E também teve adaptação de série pela Apple TV Plus. Tá. O livro de número 14 é Esboço, de Rachel Cusk. Esse livro foi lançado pela Todavia. Tem vários livros dessa autora lançados aqui no Brasil. Esse é o primeiro de uma trilogia filosófica e perturbadora e semi-autobiográfica. Aqui a gente vai acompanhar um escritor inglês que ele tá viajando de avião para Atenas para ministrar um workshop ali. E nesse voo ele acaba ouvindo conversas inteiras e vai contar essas conversas pra gente durante o livro. Um negócio bem fofoca assim. E diz que vai ser sobre arte, intimidade, vida, amor e tal. Não sei se um dia eu vou ler. Mas a sinopse é legal. 13 é A Estrada, de Cormac McCarthy, que foi lançado pela editora Alfaguara, Companhia das Letras. É uma ficção distópica, tá? É sobre um homem, ele tem um filho, que esse filho não tem nome, aparentemente, e eles estão migrando de uma terra pós-apocalíptica, recém-pós-apocalíptica, e esse pós é justamente esse negócio meio zumbi, assim. Então, fala que os humanos caíram desesperadamente e acabaram cedendo ao canibalismo saqueador, e ele vai ter esse contraponto onde a gente vai estar passando por esses ambientes desolados, enquanto esse pai tá contando pro filho sobre as memórias antigas dele, de um mundo bonito, de um mundo colorido, de quando tinha vida, de quando o mundo não era devastado. Eu não sei se ele vai ser um take mais filosófico e um negócio mais elevado, assim, pra essa temática do pós-apocalíptica, ou ele vai ser bem farofona mesmo, não faço ideia. Então, acabando, o livro 12 é O Ano do Pensamento Mágico. Esse aqui é do John Didion, ele saiu pela HarperCollins. Esse é outro livro, assim, que é pura desgraceira, mas eu acho que ele é não ficção, biográfico, mais ou menos. Porque o que acontece? A filha dessa John Didion, que é autora do livro, ela foi internada porque sofreu uma pneumonia muito forte, depois teve um choque séptico, até aí tudo bem. Aqueles. Aí ela e o marido se sentam pra jantar numa noite ali, essa noite é interrompida porque o marido, ele tem um ataque cardíaco fulminante. Gostou? Não acabou por aí. 2 meses depois, essa Quintana, essa filha, ela se recupera pra sofrer de novo um colapso num aeroporto e passar mais 6 horas por causa de uma hemorragia cerebral. Mais uma vez, outro livro escrito pela Christine Hanna. Aqueles. Só com desgraça acontecendo. Livro de número 11, tenho muita vontade de ler esse. Esse eu tenho há muito tempo na minha estante, que é A Fantástica Vida Breve, de Oscar Wilde, que ele foi relançado pela Record com uma capa agora muito mais atrativa. A antiga é bem feinha. Vou deixar bonita aqui pra vocês. Esse aqui é de Junot Dias. Diz que é um nerd obeso Oscar de Leão durante a infância e a faculdade e a passagem pela República Dominicana, onde ele se apaixonou desastrosamente. O livro de número 10 é o Gilead, de Marilyn Robson. Esse aqui é de uma editora chamada Edições Vida Nova. Nunca ouvi falar sobre. Eu confesso que eu coloquei ele aqui na linha do talvez. Se eu não me engano, esse livro ele vai ter um pouquinho de temáticas religiosas ali no meio, tá? Mas a sinopse não fala muita coisa pra gente, pelo menos o que tem disponível ali na Amazon e na descrição do New York Times também. Então, vamos ficar por isso. Mas vamos pro 9, que é um livro maravilhoso que eu amo demais, de um dos meus autores favoritos, que é Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Aqui a gente vai acompanhar um grupo de jovens que eles estão ali nesse lugar onde eles estão vivendo essa vida que eles não sabem qual que é o propósito deles no final. É muito difícil falar dessa sinopse sem
dar spoiler, porque eu sei qual que é o propósito dessas pessoas, eu sei qual que é o futuro deles, mas a gente vai acompanhar esse quadro de personagens e o desenvolvimento deles. Esse livro é muito bom, gente. Ele tem adaptação também pra filme. Eu sou apaixonado por Kazuo Ishiguro, eu ainda quero ler mais coisas dele, eu já li 3 livros dele no momento, mas eu tenho toda a coleção dele na minha estante, preciso muito continuar e ler os outros. Fica a recomendação, gente, esse livro é espetacular. O 8º livro não tem tradução, é o Austerlitz, de W.G. Sebald. Fica aí pra vocês. Mas o 7º livro é um livro famosinho aqui também. Ele saiu originalmente pela Tag, depois ele foi lançado na versão comercial pela editora HarperCollins, que é o Underground Railroad, de Colson Whitehead. Ele também teve adaptação, eu só não sei se é filme ou é série. Esse livro, pelo que eu entendi, ele é sobre uma protagonista negra que ela tá em busca da liberdade e vai descobrindo ao longo da história os segredos aí por baixo das veias do próprio país, e também através de um jovem escravo chamado César. Ela fica sabendo sobre essa ferrovia subterrânea que aparentemente é um caminho que vai levar eles aos Estados Livres, onde não há mais escravidão, tá? Esse livro é muito popular, é muito... já vi coisas boas e coisas ruins, mas eu já li um outro livro do autor, que é o Reformatório Níquel, e eu não curti muito aquele em específico. Aquele lá foi um livro baseado em fatos reais, baseado em uma história ali. O autor deu uma pinceladinha do próprio estilo na história, mas o que eu achei justamente no Reformatório Níquel é que ficou muito fria, muito distante, muito seca a história. Então, as partes que o próprio autor construiu ali em forma de narrativa, eu acho que faltou um pouquinho mais pra deixar a história mais envolvente. Então eu não sei como vai funcionar aqui especificamente, eu ainda quero ler esse livro, eu tenho ele na minha estante, mas a partir da minha primeira experiência que eu tive com o autor, confesso que eu fiquei com um pouquinho de receio com isso aqui, mas uma hora vem aí. O 6º livro é o 2666, de Roberto Bolanho. Esse livro saiu pela Companhia das Letras. É um livro gigantesco, com mais de 900 páginas, e aqui a gente vai acompanhar alguns pontos de vista. Um grupo de acadêmicos obcecados por um romancista obscuro, um professor de filosofia, um policial apaixonado e um repórter americano que investiga os assassinatos em série de mulheres em um caso que lembra o feminicídio da vida real que assolou Ciudad Juárez. Já o 5º livro é As Correções, de Jonathan Franzen. Eu tenho interesse nesse autor, tá? Eu comprei um outro livro dele que é o Encruzilhadas, porque eu achei a capa bonita, confesso. Eu nunca tinha ouvido falar desse autor, e esse livro ele também tem publicado aqui pela Companhia das Letras, só que ele tá fora de catálogo. Aqui é sobre uma mulher que ela tá na tentativa, nessa determinação dela de trazer os 3 filhos adultos dela de volta pra casa, porque o pai dele está nos últimos anos de vida, ali nos últimos momentos de vida. Diz que é o último Natal que eles podem passar com o pai, né? E a gente vai acompanhar todas as temáticas da época junto com essas questões familiares também. Quero e vou ler esse livro, tenho certeza. Em 4ª posição nessa lista tá O Mundo Conhecido. Esse aqui é do Edward P. Jones. Esse livro saiu pela José Olímpio, que é um selo da editora Record. É um romance sobre um fazendeiro negro, ex-escravo e sapateiro, e ele acaba tendo os próprios escravos dele, só que coisas começam a acontecer, então os escravos começam a fugir, as famílias que têm uma boa relação aí começam a se trair, começam a virar aquela quebra-pau, os negros livres são vendidos de volta à escravidão e o mundo desse protagonista vai começar a desmoronar. E em 3º lugar, a gente volta para aquele livro que eu falei com vocês lá atrás, que entrou o 2º volume. O 1º volume é o 3º livro, top 3 nessa lista de melhores livros do século XXI, que é o Wolf Hall, da Hilary Mantel. Assim, gente, eu não vou nem tentar explicar essa sinopse para vocês, porque é muito negócio histórico. Pelo que eu entendi, a autora ela vai preencher lacunas da história com a própria história inventada dela ali, mas vai falar sobre hierarquias britânicas e o reino, e o rei Henrique VIII, essa coisa de rei, de monarquia, enfim. Eu tenho muito interesse porque eu adoro histórias assim, mas ao mesmo tempo eu tô tomando coragem para ler esse livro porque eu morro de medo de não curtir. O 2º livro dessa lista, infelizmente a 2ª posição não tem traduzido para o português, que é o The Warmth of Other Suns, de Isabel Wilkerson, mas o 1º colocado, o livro eleito, gente, olha que irônico eu fazendo esse vídeo, tá? Vocês vão dar muita risada agora. O livro eleito como o melhor livro do século XXI é Amiga Genial, de Helena Ferrante. Eu estou rindo, ao mesmo tempo chorando, porque se você me acompanha há algum tempo, é o 1º livro que eu li esse ano e eu não curti. Eu não gostei muito de Amiga Genial. Eu queria muito ter gostado. Eu me esforcei tanto, assim. Eu fui na maior empolgação. A gente fez uma buddy read aqui no canal com o pessoal do Catarse. A gente leu junto, a gente discutiu. E apesar de eu estar interessado na história, o que eu ainda estou, é possível que eu assista a adaptação de Amiga Genial na HBO Max. Mas o que pegou pra mim foi a escrita da Helena Ferrante. Então esse foi um dos poucos livros que eu li dela, tá? Eu já li 2. Em ambos eu tive dificuldade de me conectar com a escrita da autora. Mas eu sei que eu sou um caso muito
muito isolado, porque todo mundo ama a Amiga Genial, todo mundo ama a Helena Ferrante, e eu gostaria muito de conseguir também. Quem sabe no futuro aí a gente tente novamente. Aqui é sobre duas amigas, a história abre uma dessas amigas desaparecida, anos depois, elas já estão mais adultas, mas na velhice, não sei. E daí a gente vai tentar descobrir por que essa amiga desapareceu e foi embora. Só que daí é uma tetralogia, são 4 livros, a gente vai voltar lá na infância, vai conhecer a infância dessas duas mulheres, como que era a questão, e é muito bizarra a relação delas, porque uma vai ter um pouquinho de inveja da outra, e tem um clima de admiração bizarro ao mesmo tempo. É muito estranha essa relação dessas duas meninas, tá? E durante os 4 livros a gente vai acompanhar então a adolescência, a vida adulta, né, mais lá pra frente, entre tudo que vai acontecer nesse meio tempo, os romances, os casamentos, as tretas familiares e tudo mais. Você acha que isso pode ser pra você? Dá uma oportunidade pra Amiga Genial, mas tá aí, né, ironicamente, Amiga Genial como o melhor livro da vida aí, de acordo com o New York Times. Bom, gente, estou aqui já rouco, com 102 minutos que eu tô vendo na tela do meu negócio. Eu acho que esse vídeo vai ser um pouquinho menor na versão editada, mas tá gigantesco. Esses são 100 livros eleitos como os melhores do século XXI pelo New York Times. Se você já leu algum deles, comenta aqui embaixo comigo o que você achou dessa lista. Ficou curioso para conhecer algum desses títulos também? Se você acha que algum desses em específico que eu não li ainda eu deveria ler, quem sabe a gente não vai matando ele aos poucos aí, fazendo alguns vlogs de leitura aqui no canal. No mais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer apoiar o meu trabalho, quiser comprar algum desses livros, usa o meu linkzinho da Amazon, tá? Eu ganho uma pequena comissão, isso super ajuda com que eu consiga trabalhar de YouTube. E você também pode assinar o meu Catarse, onde você tem acesso a conteúdos extras aqui do canal. Tem vídeos que vão só para os apoiadores, a gente tem leituras conjuntas, grupinho no WhatsApp. Os vídeos que vão aqui pro canal, eles saem antecipados pro pessoal do Catarse. Quando tem maratona, as maratonas são liberadas antecipadamente também pros membros. Agora vai ter Bienal, a gente vai ter encontrinho da Bienal, a gente vai ter os rolezinhos do Catarse, sair para tomar alguma coisa à noite, tomar um café da manhã, comer. Tudo isso é entre o nosso grupinho ali de membros que fica aqui fora do canal, que você pode fazer parte assinando o Catarse. O link fica aqui na descrição, tá bom? Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo. Grande beijo para vocês e tchau!